Olá, mais uma vez estamos juntos, claro que à distância, mas para adorarmos a esse Deus. E eu quero começar este culto olhando para o Salmo de número 147, que diz assim: Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Daqui a pouquinho, na hora da mensagem, você vai entender o porquê a introdução deste Salmo 147, que é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Quero convidar você a orar e falar com Deus nesse instante. Vamos orar? Pai, que a cada ato desse culto possa ser para a honra, glória e louvor do Teu nome. Senhor, guarda a nossa mente, leva a nossa mente cativa, aprisionada, para ouvirmos a Tua voz e entendermos, ó Deus, os Teus planos, os Teus caminhos e seguir na direção que o Senhor quer, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Não nos deixe, ó Deus, sair desse tempo junto, sem ter ouvido a Tua voz, sem ter entendido os Teus planos e os Teus propósitos. Queremos, ó Deus, ouvir a Ti, em nome do Senhor. Amém. Quero te lembrar que você pode se inscrever no nosso canal. Faça isso. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso, inscreva. Também dê um joinha aí para que mais pessoas para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E além de tudo, toque o sininho para receber notificações. E eu tenho pedido para você ser um missionário pós-moderno com a Covid. É você partilhar com pelo menos mais 3 a 5 pessoas a mensagem ou o culto que você está assistindo. Por favor, faça um desafio a você mesmo e envie essa mensagem para mais pessoas. Agora, nós vamos adorar ao Senhor, porque como nós vimos, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Vamos juntos adorar e cantar louvores ao nosso Deus. Graças a Deus, graça e paz, igreja. Não há nada melhor do que nós sermos amigos de Deus. Vamos louvar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cante comigo. Não existe nada, não existe não, do que ser amigo. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor, não há nada melhor, nada melhor, nada
do que ser amigo de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém? Não existe nada melhor do que você ser amigo de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos estudando a palavra de Deus no livro de Salmo. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 65. Na escola dominical, vimos o 63. No culto pela manhã, o Salmo de número 64. Agora é o Salmo de número 65. E ele chama a nossa atenção porque é um salmo de gratidão pelas colheitas. Olha o que diz o salmo. Ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, Senhor, ou a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. E a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, e a ti virão todas as pessoas. Por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões. Tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do seu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força, consolidas os montes, cingindo de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Tu acalmas esses ruídos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes executar o teu júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu as amoleces com os chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espiga, exultam de alegria e cantam. Vamos orar, Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. A gratidão deve fazer parte da vida do cristão. A gratidão é uma marca da verdadeira conversão. Alguém que realmente entregou a sua vida a Deus e resolveu andar ao lado do Senhor, tem gratidão no seu coração. A nossa vida cristã, ela tem e deve ser uma vida de gratidão. O Salmo de número 65 é o Salmo de ações de graça. Alguns estudiosos dizem que este salmo era cantado como resposta à oração do povo de Deus. O povo estava orando a Deus e quando ele concedia chuvas,
este salmo era um dos salmos apropriados para se cantar. Por quê? Talvez você pergunte. Na Palestina, toda a vida era dependente das chuvas. Eles tinham um período de 5 meses de seca. E as primeiras chuvas aconteciam entre outubro e até novembro. Depois, as chuvas mais tardias, de março até abril. Praticamente, dos 12 meses, teríamos possibilidade de chuva em outubro e novembro, em março e abril. E não havia tecnologia como nós temos hoje, de possibilidade até de fazer chover, como nós vimos há um tempo atrás. O Deus Criador e sustentador de todas as coisas, para os judeus era alguém envolvido e ativo na terra, nas montanhas, no oceano. Era um Deus que provê suprimento de águas através da chuva. Era um Deus que trabalhava e agia no solo e nas colheitas. Ele não é somente o Criador, mas o sustentador. E é isso que esse salmo está revelando. E parece que em meio a tudo isso, ainda é resposta de oração, porque muitas vezes havia o problema de iniquidade e de pecado. E com isso, quando a situação ficava apertada, não chovia, não havia uma boa colheita, eles entendiam que era resultado dos seus pecados e da sua iniquidade. E eles, então, tinham um tremendo cuidado para suplicar perdão e proteção a Deus. E também, através desse salmo, agradecer por tudo o que Ele tem realizado. Agradecer a Deus pelo cuidado do Senhor com a alma, mas agradecer o cuidado do Senhor com o corpo, providenciando comida, colheita, lã, roupa. Portanto, era um momento de ações de graças, de louvor, quando a chuva chegava para os israelitas. Esse salmo, ele está envolto a 3 pontos: perdão, proteção, alimento e vestes. Por isso, era o louvor. O louvor pelo perdão, o louvor pela proteção e pelo alimento e vestes. Antes de continuar, preciso fazer uma pergunta a você. Você tem louvado a Deus nesses dias? Você tem tido ações de graças para Deus? Ou em face a tudo que está envolvendo você nesses dias difíceis, você só tem reclamações, só tem dizeres e palavras que, em vez de ser bênção, passa a ser palavras duras, palavras de xingamentos, como a própria Bíblia diz, palavras torpes ou tortas. Eu quero te chamar a tua atenção para olhar para esse salmo, de número 65, e termos motivo de louvor nesta hora. Primeiro, louvor pelo perdão. A primeira estrofe, que vai do verso 1 até o verso de número 4, nos revela e nos lembra de louvar a Deus pela sua graça. Pela sua graça.
parece que algum tipo de juízo divino havia sido despejado sobre a nação. Faltou-lhe chuvas, faltou-lhe grãos, a terra ressecou. E se isso tudo está faltando, era por falta de, ou era pelo motivo de rebeldia do coração. E então, eles estavam cantando esse salmo, ou a sua composição é: ó Deus, escutas a oração, e a ti virão todas as pessoas. E aí vem o verso de número 3. Por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoa. O primeiro ato gracioso de Deus que nós encontramos, e de louvor a esse nosso Deus, é justamente pelo perdão dos pecados. Nessa hora, talvez você diga assim: eu não tenho nenhum motivo de ter ações de graças a Deus ou de louvor a Deus. Quero te dizer que você está enganado. Você tem que se lembrar que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, um primeiro ponto é que nós precisamos louvar e ter um coração agradecido, em especial, justamente pelo perdão dos nossos pecados. Talvez você diga assim: mas eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, então eu não tenho pecado. Olha, quero te dizer que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E esses não são os únicos pecados. Nós podemos pecar por pensamentos, por palavras, por atitudes e até mesmo por omissão, quando a gente sabe o que deve fazer e nós não o fazemos. E o texto está nos revelando que Ele perdoa. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Se prevalecem, significa que elas estão existindo, estão ali, mas o perdão de Deus também está. Que nesta hora, em nome de Jesus, possamos, primeiro, estar agradecidos, louvando a Deus, com ações de graças, pelo perdão dos nossos pecados. Se você ainda não sentiu o perdão de Deus e carrega consigo os seus pecados, quero te dizer que você está carregando um peso, o qual o Senhor disse: vinde a mim, e eu vou então tirar todo esse peso e vou dar a você algo suave e leve. Portanto, precisamos estar agradecidos em primeiro lugar pelo perdão dos nossos pecados. E esse é o primeiro ponto que nós encontramos nesses versículos, logo na introdução. O versículo 3 fala desses pecados e que estavam pesando sobre o ombro destas pessoas. E nós precisamos lembrar que em 1 João capítulo 2, verso de número 2, diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E em Mateus 11, verso de número 30, diz que Cristo diz que seu jugo é suave, seu fardo é leve, e Cristo aliviou a nossa carga. Olha, em nome do Senhor Jesus, o primeiro motivo de louvor é justamente pelo perdão dos nossos pecados. Se você acha que não tem motivos para louvar a Deus, porque você está triste que perdeu um ente querido, amado, ou que a situação está apertada e difícil, quero te dizer, em primeiro lugar, que você deve ter um coração agradecido, sim, justamente pelo perdão dos pecados.
Segundo lugar, aqui nós encontramos o louvor a Deus pelo seu poder e proteção. Quando começamos a olhar para o verso de número 5 até o verso de número 8, veja só. Quão tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força, consolida os montes, cingindo de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e os tumultos dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Segundo lugar que nós encontramos aqui, ou o segundo motivo de louvor que temos de ter, é louvar a Deus pelo seu poder. O poder de Deus na sustentação de tudo o que foi criado. Em primeiro lugar, nós precisamos louvar, e essa estrofe está nos remetendo a louvar a Deus pelo seu poder, sustentando todas as coisas criadas. Deus sustenta o mundo. Deus sustenta todas as coisas. Segundo, é louvar a Deus pelo poder de Deus na ação sobre as catástrofes e os fenômenos naturais. Vimos aí, semana que passou, mais um vulcão entrando em erupção. Veja só como o Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas. E tem o poder sobre a ação, sobre as catástrofes naturais. Quando as pedras ou a parte ali se move ao abalo sísmico, o Senhor é que tem todo o poder. O terceiro poder de Deus é no controle do coração humano, trazendo esperança e paz aos desesperados, como diz no verso de número 5. Bem-aventurado, ou melhor, com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso e esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Encontramos aqui que o Senhor é aquele que tem todo o poder no controle do coração do ser humano, trazendo esperança e paz aos desesperados, como trazendo também a ordem aos descontrolados, verso de número 7. Tu acalmas o rugido dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. O Senhor é capaz de acalmar o tumulto ou grito de medo dos homens. O verso de número 8 diz: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Ou ainda, estão aí chorando e temendo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Portanto, eu e você temos motivos de louvor. O primeiro é pelo perdão dos nossos pecados. O segundo é justamente pelo poder de Deus. Deus é poderoso. Nós, na teologia, quando vamos estudar a pessoa de Deus, nós temos o Todo-Poderoso, o pode todas as coisas. E o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Talvez você vê todo esse descontrole na humanidade, todo esse descontrole sobre o próprio país que nós estamos, fecha, abre, usa máscara, toma vacina, essa coisa toda, parece que está tudo descontrolado. Olha, quero dizer a você que Deus está no controle de tudo. O Senhor tem o poder para controlar
todas as coisas. Mas esse Deus também é um Deus de proteção. O verso de número 6 e 7 fala dessas montanhas e mares. E é impressionante porque quando nós olhamos para a Palestina, vamos ver que no lado ocidental Israel é protegido pelo mar Mediterrâneo e do lado oriental Israel é protegido por uma cadeia de montanhas. E é por isso que isso é citado aqui nesses versos. Deus colocou o seu povo nessa região, entre o mar e as montanhas, justamente para a proteção natural. É mais difícil para o inimigo chegar pelo mar e é mais difícil o inimigo chegar pela montanha. Eram dois pontos de proteção para o povo. Também quero lembrar a você que nós temos motivos de louvar ao Senhor, porque o Senhor tem nos protegido. Deus protegia o seu povo contra os egípcios, os assírios, os persas, os gregos, os romanos. Eles poderiam sentir a poderosa mão onipotente de Deus protegendo-os. Mas eu quero te dizer também que a manifestação de Deus sobre a nossa vida é real, protegendo o seu povo hoje. Nós podemos ver a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, porque Deus protege o seu povo. Deus é um Deus que nós podemos dizer que ficamos escondidos ali no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente nós podemos descansar, o Salmo de número 91. Portanto, olha, Deus te protege. O Senhor perdoou os nossos pecados, demonstrou o seu poder e nos protege em Cristo. Em Cristo nós somos protegidos. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Lembre-se de louvar a Deus pelo perdão dos pecados. Lembre-se de louvar a Deus pelo poder e a proteção do Senhor. Mas terceiro e último lugar, eu quero te fazer lembrar de outro motivo que você deve louvar a Deus. Você deve louvar a Deus pela sua generosidade. O verso de número 9 ao verso de número 13 desse Salmo de número 65 fala da generosidade de Deus e descreve a generosidade de Deus para com o seu povo. Olha como é descrita essa generosidade. Tu visitas as terras e as rega. Ou seja, o Senhor regava a terra. Tu enriqueces grandemente. O que o salmista Davi está dizendo aqui é que era Deus quem enriquecia a terra. Era Deus quem regava a terra. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provê cereal. Por que ele está dizendo isso? Porque quando os ribeiros transbordavam, e no lugar aonde transbordavam era o lugar aonde eles plantavam ali o trigo para o sustento. E ele estava falando aqui justamente do cereal. Para isso, preparas a terra, regando os sulcos e desmanchando os terrões. Veja que no texto havia um louvor relacionado à sua generosidade para com o povo de Israel. Eu poderia continuar enumerando aqui, mas essa generosidade de Deus está relacionada com uma vida rural que eles tinham naquela época. Mas agora, nesse tempo, numa vida urbana que eu e você levamos, você consegue enxergar a generosidade de Deus, fazendo com que você possa ter trabalho,
sustento, ou a sua aposentadoria, ou a sua casa. Ainda, você está participando aqui conosco do projeto de compaixão, podendo dar ou em dinheiro, ou em alimento, para a cesta básica, para ajudar as pessoas. Veja como você tem sido abençoado por Deus. Na palavra descobrimos que melhor é dar do que receber, e você tem tido o privilégio de ter a generosidade de Deus sobre a tua vida, de tal maneira que é capaz de compartilhar. Davi está dizendo, olha, lembre-se de louvar ao Senhor pelo perdão dos pecados. Lembre-se de louvar ao Senhor pelo poder que Ele tem e pela proteção que Ele tem para com você. Mas Ele está dizendo, olha, lembre-se também que o Senhor tem sido generoso. A generosidade de Deus tem sido real. A generosidade do Senhor se faz presente. E nós, em face a uma pandemia, nós podemos cultivar, comprar, trocar, pagar, termos o sustento, tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Ali, eles estavam louvando a Deus, porque o Senhor tem dado. E é tão preciosa a generosidade de Deus, que nós encontramos que a generosidade de Deus é tão grande que abençoa justo e injusto. Mateus capítulo 5, verso 43, a verso de número 45. Olha, nós encontramos que Ele é capaz de fazer chover, tanto para bons quanto para maus. Ou seja, a generosidade de Deus, ela não vê se é justo ou se é injusto. Ela é capaz de ser presente para ambos. Também a generosidade do Senhor nos revela que o fruto do trabalho também faz parte da generosidade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de toda essa situação, pessoas estão trabalhando, se sustentando. Embora estamos numa crise, você tem podido contar com o sustento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa nesses dias. Veja como Deus tem sido bom para com você. Quando olhamos para a palavra de Deus, ali em Atos capítulo 14, verso de número 17, Paulo e Barnabé disseram aos moradores de Listra que Deus nunca os deixou sem evidência da sua experiência e da sua bondade. E o fato é que Deus nunca nos deixou perceber a sua bondade. Ele sempre está sobre a nossa vida. E a última lição a destacar é que Deus nos convoca para louvá-lo, mas muito mais, para também servi-lo com dons e talentos que dele mesmo recebemos, que possam ser empregados para a honra e a glória do Senhor. Veja que a gente, ao olhar para o verso de número 11, diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e do júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e
cantam. A única coisa que nós precisamos fazer é o que está no verso de número 2. A ti vamos pagar os votos, porque a bênção e o louvor, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Então, temos que louvar e bendizer o nome do Senhor e pagar os nossos votos. E dizer, Senhor, olha, está aqui. O Senhor tem sido bondoso para comigo. Você tem motivos de louvar a Deus? Quero te desafiar a parar de reclamar. Ele é quem te sustenta. Ele é quem te guarda. Ele é quem dá saúde e vida a você. Louve ao Senhor de todo o coração. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. E é uma palavra que nos desafia a louvarmos, a bendizermos, a Te louvarmos pelo perdão dos nossos pecados, a Te louvarmos pelo poder e proteção vinda do Senhor, a Te louvarmos pela generosidade que o Senhor tem para conosco, dando-nos muito mais do que nós merecemos. Te louvamos, bendizemos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Há um cântico antigo que todos nós conhecemos com o título de Vamos Adorar a Deus. Gosto de cantar de vez em quando esse cântico na hora da oferta, porque é um momento de adorar a Deus. E eu quero te convidar a adorar ao Senhor com aquilo que você tem, não com a sua língua agora, mas com as suas posses. E o Senhor nos ensina alguns meios de adorá-lo. O primeiro é através do nosso dízimo. O dízimo é a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Deus nos dá 100% e pede que a gente devolva a Ele apenas 10%. E é um meio de nós adorarmos ao Senhor. A outra maneira é através da nossa oferta. A nossa oferta é um motivo de gratidão e nós fazemos isso para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Está passando na tela algumas das nossas contas. Você pode fazer uma transferência, ou anotar, fazer um depósito bancário, ou fazer uma transferência até pela chave Pix. O número está aí, é 19 983 49 0033. Essa é a chave Pix. Você pode fazer essa adoração ao Senhor desta maneira. Lembre-se que, embora nós estamos com a igreja impossibilidade de receber você, mas ela se mantém, ela se continua e os compromissos chegam e nós precisamos saudá-los. E como nós fazemos isso? Com a sua fidelidade, com a sua generosidade, com a sua bênção sobre a casa do Senhor. Deus tem contado com você para ser mais um apoiador desta obra, que ela não para, ela continua e você pode fazer parte desta obra. Venha fazer parte conosco, em nome de Jesus. Quero orar para agradecer. Pai, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por esse momento de adorarmos com aquilo que nós temos. Ó Deus, recebe essa oferta, recebe esse dízimo com alegria. Ó Pai, nós o fazemos porque nós sabemos que o Senhor tem sido o nosso protetor, o nosso sustento. E nós te louvamos. Amém e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor, amém?
servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Deus, eu cantarei com grande, é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado, exaltado para todo sempre, porque Ele é digno de louvor. Amém. Nós vamos orar e falar com Deus. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Vimos no Salmo hoje pela manhã, Davi clamando por causa da língua afiada que chegava sobre a sua vida para atrapalhar a sua vida e a sua posição. Não existe coisa melhor do que falar com Deus. Quando nós falamos, o Senhor nos orienta, nos dirige, traz paz, tranquilidade, mostra-nos a saída, dirige-nos ao caminho que devemos andar. E nós vamos orar. Se você está doente, põe as suas mãos sobre a parte afetada e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora por esse que está enfermo, doente, passando as lutas, ó Deus, desta enfermidade. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Jeová Rafá, Deus Todo-Poderoso que cura. E em nome de Jesus, cura e sara, ó Deus, o teu povo. Traz, ó Deus, saúde em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia. Ó Deus, vem sobre esse que está orando sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre a sua situação financeira. Ó Deus, dá saída em nome de Jesus. Dá o direcionamento. E aquele, ó Deus, que está orando e clamando por um ente querido que está longe dos caminhos do Senhor, transforma o seu coração, a sua vida, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Antes de encerrarmos, quero lembrar você de você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, tocar o sininho e compartilhar essa mensagem com pelo menos 3 a 5 pessoas. Não esqueça de fazer isso e partilhar e levar essa mensagem para os confins da terra, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.